Olá! Então, dando continuidade, né, às nossas aulas, a gente vai agora falar sobre o atendimento odontológico, né, as peculiaridades desse atendimento odontológico para o paciente diabético. Essa aula é dividida em duas partes. Bom, ah, quando a gente pensa em diabetes versus saúde bucal, né, eu acredito que tenha na cabeça de todos nós já a relação com a doença periodontal. Então, a gente tem uma relação clássica entre a doença periodontal e diabetes, né? Principalmente para aqueles pacientes sem um bom controle, né, diabético, daí também a importância da gente estar sabendo como é que está o controle, né, desse paciente. Porque esse paciente, ele vai ter um risco aumentado, né, para desenvolver a doença periodontal e é uma doença periodontal com a maior severidade. É aquele paciente que tem uma perda óssea mais pronunciada, né? Aquele paciente que tem supuração, né, em várias bolsas periodontais. É claro que a gente ainda precisa, a gente ainda necessita do fator local ali de biofilme, de cálculo, né, de formação de cálculo dentário e biofilme, de periodontopatógenos, para que isso se desenvolva, mas é fato de que a gente tem uma correlação e uma correlação bidirecional entre o diabetes e a doença periodontal. A nova classificação, né, de doenças e condições periodontais e periimplantares, né, que foi feita em 2018, ela já traz aí, né, a periodontite como manifestação de doença sistêmica. Essa é a classificação da Academia Americana, né, de Periodontia, junto com a Federação Europeia de Periodontia. Então, aqui a gente já tem o que todo mundo já sabia, né, foi incorporado na classificação de que é uma periodontite, né, como manifestação de doença sistêmica para o paciente que tem diabetes, né? E colocado no subgrupo outras desordens sistêmicas que influenciam a patogênese da doença periodontal, né? Que, como eu disse, a gente tem uma relação bidirecional. Então, a gente tem mecanismos ligados à doença sistêmica, né? A presença do diabetes gera alterações, né? Inclusive nesse periodonto. E isso é ligado a quê? É ligado à microangiopatia, que a gente viu ali nas nossas aulas sobre diabetes, que é muito comum no paciente com diabetes, principalmente, né, se ele não tem bom controle. Na realidade, quando eu penso em diabetes, inclusive a gente também falou sobre isso, à medida que esse paciente vai tendo um bom controle metabólico, tudo vai ficando mais fácil e mais tranquilo de ser contornado em relação à saúde dele, né? Justamente porque esse bom controle faz com que haja uma diminuição importante das comorbidades associadas, né? Em decorrência aí de lesões em órgãos-alvos e em tecidos. E a microangiopatia, né, diabética, fala muito também a favor disso. Além disso, a gente tem alterações, né, imunológicas, alterações no metabolismo do colágeno, e somado a tudo isso, a gente pode ter um fator hereditário. Isso, né, ou seja, fatores ligados à doença, né, diabetes, associado a uma condição periodontal, em que, como eu falei, ainda é necessário que a gente tenha o periodonto patógeno, né? Então, a associação disso vai fazer com que esse periodonto ele tenha uma resposta um pouco diferente. E essa resposta, ela vai ser inclusive exacerbada. E é por isso que a doença diabetes, ela vai modular a doença periodontal. E o indivíduo que tem diabetes, né, tem um risco aumentado para desenvolver a doença periodontal. Então, como eu falei, a diabetes, a doença periodontal no diabético, ela já é visto, né, como manifestação, né, bucal aí de uma doença que é sistêmica, que seria o diabetes mellitus, como manifestação bucal a doença periodontal. A falta de controle da periodontite, por sua vez, vai dificultar o controle metabólico do paciente com diabetes.
Lembra que eu falei que era uma relação, né, de mão dupla. Então, é uma relação onde uma doença influencia na outra e vice-versa. Por que que isso acontece, né? Por que que a condição periodontal dificulta o controle metabólico? Bom, na periodontite, a gente tem um quadro inflamatório que vai se tornar um quadro inflamatório crônico, em decorrência mesmo da periodontite, né? E diversas citocinas pró-inflamatórias vão ser liberadas e vão ficar cronicamente circulando no sangue desse paciente, né? Como, por exemplo, interleucina 6, interleucina 1 beta, TNF-alfa, são alguns exemplos dessas, citocinas pró-inflamatórias. E elas, circulando no sangue, elas vão competir com o sítio da insulina, aquele sítio que fica ali na célula, né? Que é aonde a insulina vai se ligar para permitir que essa glicose adentre essa célula. Então, essas interleucinas, né? Esses fatores, essas citocinas pró-inflamatórias, elas competem com o sítio de ligação da insulina. E à medida que elas competem, vamos supor, a insulina foi ali lançada, né, na corrente sanguínea, mas ela não consegue se ligar na célula para fazer a função dela, que é colocar a glicose para dentro, porque eu tenho citocinas que estão ocupando aquele sítio. Isso vai fazer com que a gente tenha uma piora a essa resistência. Ou seja, o paciente vai continuar ali com aquela resistência à insulina. Então, piora a resistência periférica da insulina. E é justamente por isso que a gente tem uma piora considerável, né? Quanto pior é o quadro de periodontite, mais citocinas, interleucinas, inflamatórias, pró-inflamatórias, elas vão estar circulando no sangue. E então, pior, mais difícil na realidade vai ser esse controle metabólico do paciente, porque a insulina ela não vai conseguir, né, se ligar ao sítio, porque o sítio já está ocupado. Ou seja, né, o que é que eu quero dizer com isso? O que é que a literatura traz com isso na realidade? Que o controle da doença periodontal, então, vai auxiliar no controle do diabetes. Então, assim, é interessante que o paciente que é diabético, a gente já sabe que ele tem uma dificuldade na cicatrização. Então, assim, muitas vezes o paciente é diabético, sempre ficam muito preocupados se tem alguma ferida, né? Porque tem dificuldade de cicatrização e, em contrapartida, também vai ter um processo inflamatório, né? Se perpetuando ali naquela ferida, né? Depois vai ter necrose, pode levar o paciente a uma amputação, inclusive, né? E aí a gente tem uma perpetuação também de processo inflamatório. E muitas vezes, por desconhecimento, inclusive, o paciente, ele não sabe dessa relação com a saúde bucal. E essa relação é extremamente importante, porque a doença periodontal, ela vai dificultar o controle metabólico desse diabetes. E, em contrapartida, esse diabetes também facilita muito essa progressão da doença periodontal, justamente pela modulação na resposta do hospedeiro, que a gente sabe que é essencial na doença periodontal. Então, eu tenho uma via de mão dupla que muitas vezes o paciente não sabe, e eu me arrisco a dizer que muitos profissionais de saúde também não sabem. Acredito que dentistas não, porque isso é um assunto bastante visto, né? Mas muitos outros profissionais de saúde, né? Não é todo médico que sabe disso. Muitas vezes os endocrinologistas, né, que tratam diretamente com pacientes com diabetes sabem. Mas eu digo assim, às vezes você tem pacientes no serviço público e que o paciente ele tá ali acompanhando só no posto, né, na estratégia de saúde da família. Então, muitas vezes aquele profissional de saúde que está ali, naquele médico, ele não sabe dessa relação. Então, assim, isso é uma relação extremamente importante, né? E a gente precisa estar sempre de olho nisso e também estar fazendo educação em saúde bucal, né, para os nossos pacientes em decorrência disso. Além da periodontite, né, que a gente já viu como uma relação bidirecional clássica e muito importante no paciente com diabetes, a gente tem outras manifestações bucais que são muito correlacionadas, né, a esse paciente, que a gente precisa estar de olho quando atender eles, para que a gente possa tratar, né?
como por exemplo infecções fúngicas, principalmente aí candidíase, a gente tem uma mudança importante nessa microbiota oral, associado aí também com a queda de imunidade. São pacientes que muitas vezes cursam com hipossalivação e xerostomia, e aí a gente sabe todas as complicações, né, que uma hipossalivação vai ter, vai causar na cavidade oral. A gente também precisa ficar observando isso. São pacientes que podem apresentar também líquen plano bucal e estomatite protética. Estomatite protética aqui vai ser bastante comum, né? Obviamente, para os pacientes que usam prótese, e a gente precisa estar instruindo esse paciente a remover prótese, a higienizar a prótese, a remover para dormir. E no caso de ser já estomatite protética em si, a gente vai ter que instituir aí o tratamento, né, com o uso aí de bochecho de nistatina, que a gente sabe que tem um componente aí também associado à Candida albicans. E como eu falei para vocês, a importância da educação em saúde bucal. Então, assim, a gente nunca, enquanto dentistas, pode perder isso de vista. A gente precisa ter sempre em vista que a educação em saúde bucal é um dos pilares do nosso atendimento odontológico. E quando eu falo em educação em saúde bucal, a gente não pode esquecer que só chega de fato ao paciente, só vai fazer de fato diferença, né, na atitude do paciente em higienizar a sua cavidade oral e na saúde bucal e geral desse paciente, se a gente se basear numa comunicação eficiente. Então, lembrando que comunicação, né, a gente tem uma diferença entre o que é falado, o que é ouvido e o que é compreendido, aquilo que fica para o paciente, né? Então, assim, dentro desse contexto, a gente tem inúmeras variáveis. A gente sabe que se a gente, por exemplo, usar termos técnicos, o paciente não vai entender, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, o paciente nem sequer vai compreender. Então, isso aí é básico, a gente já sabe, né, que a gente precisa falar de uma forma que o paciente compreenda. Mas, para além de falar de uma forma para que o paciente compreenda, a gente precisa ver, o que é que vai dar resultado. Ou seja, qual é a condição social, qual é a condição cultural, quais são as experiências e histórias de vida do meu paciente, para que eu possa adequar isso à realidade de vida dele. Porque se fugir muito da realidade de vida do seu paciente, não vai ser feito. A gente sabe que não vai ser feito. E o que é que eu preciso? Que seja feito, né? Higiene oral de forma satisfatória para que eu consiga, por exemplo, com tratamento periodontal, depois manter ali, né, a periodontite sob controle. Se o paciente não higieniza, a gente sabe que a gente fica enxugando gelo, né? A gente faz tratamento periodontal, mantém tratamento periodontal de suporte e o paciente, se não higieniza, vai continuar acumulando, né? Fazendo toda a questão da mudança desse biofilme, né, da progressão, e vai estar sempre ali com patógenos importantes em cavidade oral. Então, eu preciso adaptar sempre a realidade de vida do meu paciente. E, principalmente para quem trabalha com pacientes acamados, para quem trabalha com pacientes ali beira-leito, né, para odontologia domiciliar, por exemplo. Se eu tenho uma condição de um paciente que, além do diabetes, tem uma série de outras patologias, inclusive patologias que dificultem o acesso, que dificultem a parte motora desse paciente, né? A gente viu, inclusive, que pode ter, o paciente pode ter diabetes, pode ter neuropatia diabética. Isso pode repercutir também no controle de movimento. Então, eu preciso avaliar tudo isso e adaptar à realidade também, inclusive, daquele cuidador. Se for um paciente que precisa de um cuidador, como é que tá o cuidado com esse paciente, né? Se esse cuidador está sobrecarregado ou não. E como é que a gente pode tentar otimizar essa questão para que, de fato, essa higiene ela seja feita. Então, eu gosto muito de falar sobre isso nas aulas, e eu trago essa pontuação, né, aqui no início da nossa disciplina, porque a gente vai acabar utilizando ela ao longo da disciplina para diversas outras doenças crônicas não transmissíveis. A gente volta a falar sobre saúde bucal e educação em saúde bucal, e o nosso papel enquanto dentista, nesse contexto, é extremamente relevante e importante. Estou encerrando, né, essa aula e eu aguardo vocês na próxima aula.